Boa tarde ou bom dia, queridos amigos. E literalmente aqui sentado à sombra de uma azinheira enquanto caminhava aqui nas Campinas, aqui entre a Idenha Nova e Termas de Monfortinho, e ao caminhar veio ao meu coração, há algumas semanas que eu ando a meditar sobre o termo intimidação, que a Bíblia fala sobre intimidação. E aquilo que se tornou uma mensagem, uma pregação, um estudo, eu quero deixar aqui em alguns minutos aquilo que eu acho que é tremendamente importante e creio que é uma palavra na estação própria para os dias que nós estamos a viver, sejam pessoas que acreditam em Deus ou não, sejam pessoas cristãs ou não. Penso que todos em certa altura ou certa forma conseguem se aperceber daquilo que se está a passar, naquilo que nós estamos a viver, mas claro, a minha indicação vai sempre para aquilo que a palavra de Deus diz, porque essa é a verdade. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Jesus Cristo veio para deixar a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E acerca desta palavra, a intimidação, que é irmã do medo, que é irmã do amedrontar, que é irmã da ansiedade. Mas é interessante este termo, porque é bíblico e aconteceu desde os primórdios, desde o Antigo Testamento, Novo Testamento, com Jesus, com os apóstolos. Este termo, e nós hoje vivemos tempos de intimidação, mas é mais sofisticada, porque nós tornamos mais sofisticados. E veio ao meu coração uma passagem que está escrita em Filipenses, capítulo 1, versículo 21 em frente, mas 25, 26, é uma das epístolas mais tremendas, mais carinhosas de Paulo. É chamada a epístola da alegria. Apesar de ele estar preso, acorrentado, ele escreve esta epístola tremenda que eu aconselho, eu exorto a todos a lerem. Quer sejam cristãos, quer não. Pegue numa Bíblia. Eu não estou a falar de religião, eu estou a falar de um relacionamento, eu estou a falar do ser humano mais tremendo que alguma vez existiu, que mudou a história da humanidade antes de Cristo, depois de Cristo. Nada tem a ver com religião. Jesus foi o ser humano mais antirreligioso que existiu. Ele levantou-se contra o sistema religioso que estava estabelecido. E é tremendo que a religião é aquilo que mais afasta as pessoas de descobrirem a verdade. E o apóstolo Paulo, antirreligioso, com uma experiência que teve com Cristo, muitos de vocês sabem este episódio, quando ele se converteu, ele era um perseguidor da igreja e de repente Jesus aparece-lhe e ele, com uma longa história, ele transforma-se, Deus transforma no maior defensor da igreja ao ponto de ele escrever 2/3 do Novo Testamento, todas as epístolas praticamente. E ele em Filipenses ele está a dar este conselho: quando eu for ter convosco, que ouça de vós, que estáis no mesmo espírito, numa mesma alma, defendendo, lutando diligentemente pela fé evangélica. E depois ele diz isto, que em nada estáis intimidados pelos adversários, em nada. Nem pelo que ouvem, nem pelas circunstâncias, nem pelo que vem, em nada estáis intimidados pelos adversários, porque isto é sinal para eles de perdição e para vós outros de salvação. Isto é tremendo. Aqueles que alguma vez utilizam a intimidação, a amedrontar, caluniares, a prova que estão em perdição. Jamais um verdadeiro servidor de Cristo alguma vez utiliza a intimidação ou amedrontar ou ameaçar. É o mesmo termo. E depois ele diz assim, para eles é um sinal de perdição. Para vós outros é um sinal de salvação. Ou seja, quando nós somos intimidados, ameaçados, amedrontados, é um sinal. Nós vivemos numa guerra espiritual muito mais real do que estas guerras que nós vemos no mundo. Existe uma guerra constante no mundo entre o mundo das trevas e o mundo da luz que Jesus veio explicar claramente. Ao mesmo tempo, na epístola de Judas, no versículo 13, ele diz assim, ele estava a pensar escrever-lhes sobre salvação e de repente ele sentiu no coração escrever-lhes para os exortar diligentemente, isto são os termos, exortar-vos diligentemente a batalhardes pela fé que uma vez por toda foi entregue aos santos. Ele estava a dizer, a exortar-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Isto fala nada de passividade, fala de ser ativo, fala de guerra, fala de lutar contra todo o tipo de intimidação. É uma mensagem que daria para horas, mas eu quero-vos deixar isto. Lembre-se, cada vez que você é intimidado, seja de que forma for,
aí está um espírito maligno. Aí está algo que não tem nada a ver com Deus. Sabem, uma vez, eu gosto de ouvir ao meu coração aquela passagem tremenda em Lucas capítulo 13, eu não me lembro agora exatamente do versículo, mas é o capítulo 13, em que um dia os fariseus, os líderes religiosos, aqueles que tinham o poder, que se começavam a sentir eles próprios ameaçados com o domínio sobre as pessoas, através da hipocrisia, através da intimidação, e vieram ter com Jesus. Até pareciam boas palavras, e disseram-lhe assim: olha Jesus, isto é uma boa ideia. Não está escrito, mas eu imagino. Isto é uma boa ideia. Olha, nós vimos aqui com boas intenções. Sabes uma coisa? Herodes procura-te, está a procurar para te matar. Sai desta zona, sai daqui. Provavelmente era da Judeia. Sai daqui e vai para outro lugar. Sabe o que Jesus respondeu? Esta é uma das formas de responder à intimidação. Nunca ceda à intimidação. Jesus disse assim, eu consigo imaginar Jesus a olhar para os olhos daqueles homens, olhar diretamente nos olhos e dizer-lhe assim: olhem, ide e dizei a essa raposa. Jesus disse isso de Herodes. Ide e dizei a essa raposa: hoje e amanhã expulso demónios e curo enfermos, e ao terceiro dia terminarei. É tremendo. Porque o que Jesus respondeu tem aqui um grande ensino. Mas Jesus estava a dizer: olha, ide e dizei a esse ímpio, a esse homem, a essa raposa, que as intimidações jamais vão alterar a minha agenda. Eu sei quem sou, eu vivo por convicções. E no fundo ele estava aqui a dar uma palavra profética, porque ele estava a dizer: hoje e amanhã esta é a minha agenda. E ao terceiro dia ele estava a falar da ressurreição. Ao terceiro dia está consumado. Glória a Deus. Irmãos, irmãs, amigos, eu quero-vos dizer esta palavra, é muito curta, são só 7 minutos ou 8 minutos, mas quero-vos dizer, isto é uma mensagem que duraria para muitas horas, sobre também o início da Igreja de Cristo. Vocês podem ler em Atos capítulo 4, capítulo 5, quando os discípulos os apóstolos eram intimidados, foram ameaçados. A ameaça, sabem porquê há intimidação? A intimidação tem como objetivo parar a obra do Evangelho, a obra de Deus. Eu não tenho tempo para ir a Neemias capítulo 6, eu tenho um estudo sobre isto, como quando os homens, os supostos amigos, eram os inimigos dele, vieram para ameaçá-lo, para parar a obra. E como Neemias reagiu. E é assim que nós devemos reagir. Mas no capítulo 4, capítulo 5, todo o Evangelho, todo o livro de Atos, mas no capítulo 4, capítulo 5, quando o Evangelho começou a ser espalhado, os fariseus começaram a ficar amedrontados estavam a perder a influência. E ameaçaram-nos, está lá escrito este termo: chamemos-nos e ameacemos-nos para que não mais falem neste nome, no nome de Jesus, não mais preguem esta mensagem. E sabem qual foi a resposta de João e Pedro? E dos apóstolos? Olhem, pensai dentre vós outros, se é preferível agradar a Deus ou aos homens, agradar-vos a vós ou agradar a Deus, porque nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. É assim que se responde à intimidação, irmãos. Igreja de Cristo, nós vamos entrar numa maior fase, a fase mais crítica da história da Igreja de sempre. Aquilo que Jesus disse que iria acontecer à Igreja vai acontecer, mas o remanescente vai permanecer. Se tivermos de pagar com a vida, pagamos com a vida. Mas esta é a forma de afrontar, de enfrentar a intimidação, o amedrontar do inimigo, dos governos, dos sistemas políticos que querem parar o avanço da obra de Cristo, da Igreja de Cristo. É a altura da Igreja de Cristo se levantar contra o medo, contra a intimidação. Teria muitos mais versículos para falar, não quero falar hoje, só quero deixar isto. Por favor, irmão e irmã em Cristo que me está a ouvir, você sabe quem é em Cristo, você sabe que aquilo que eu acabei de dizer não é as minhas palavras, é o que está na palavra de Deus. Há muitos exemplos daquilo que Jesus espera de nós, daquilo que foi a vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo disse em Gálatas capítulo 1, versículo 10, se eu estivesse ainda a procurar agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Eu não estou a dizer, como eu digo muitas vezes, nós não temos que ser rudes para ninguém, mas nós temos que defender a verdade das Escrituras, a verdade que nós sabemos que é a verdade da eternidade. Jesus foi muito claro: aquele que se envergonhar de mim, também eu me envergonharei dele diante do meu Pai. O envergonhar muitas vezes é ficar calado.
Envergonhar não é dizer assim, eu não acredito em Jesus. Não, o estar envergonhado é exatamente ceder à intimidação desta sociedade, do espírito de medo e de intimidação, de amedrontar. É a altura de todos nós, Igreja de Cristo em Portugal ou em qualquer parte do mundo, de se levantar. Porque esta é a hora, em nome de Jesus. Deus vos abençoe.